Boa tarde, queridos ouvintes. Agora a pauta é sobre um acontecimento no Rio de Janeiro e um batalhão da Polícia Militar da capital federal revoltou-se hoje por motivos ligados à alimentação das tropas. E houve algumas declarações do Coronel José Pessoa, já que esses fatos tanto preocuparam a nossa população. Bom, a cidade esteve hoje desde a manhã sob a preocupação de boatos que diziam respeito a um levante de tropas na capital da República. E realmente algo havia sobre isso. E o comandante José Pessoa declarou ao nosso representante que o levante não tinha a menor importância. O 5º Batalhão da Polícia Militar revoltou-se por uma questão de alimentação, tendo elementos legalistas aproveitado esse momento para tentar, ao que parece, um contragolpe revolucionário, o qual, entretanto, foi imediatamente sufocado. O contexto do fato é que um grupo de soldados da Polícia Militar saiu do quartel da rua Frei Caneca seguindo rumo à Praça da República e, ao que parece, tinha a intenção de assaltar o corpo de bombeiros. Essa unidade já estava prevenida e aguardava a força da Polícia Militar fora do quartel, de modo que, quando aqueles chegaram, durante o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, travou-se logo a troca de alguns tiros, os quais, felizmente, não fizeram vítimas. Bom, a polícia militar entrincheirou-se nas portas dos edifícios daquela zona e atrás de alguns veículos que fizeram parar. Nessa ocasião, alguém teve a ideia de agitar um lençol branco, e houve assim a possibilidade de um entendimento entre as duas forças, sendo o mal-entendido completamente desfeito. E a força da polícia militar recolheu-se ao seu quartel, enquanto os soldados do corpo de bombeiro foram aclamados delirantemente pela multidão. Infelizmente, houve a morte de 2 soldados, no momento em que uma força da polícia militar descia armada à rua Frei Caneca. Alguns soldados do exército tentaram passar em frente ao quartel do corpo de bombeiros, já então em posição de defesa. Intimados a parar, não obedeceram, e isso fez com que os bombeiros fizessem alguns disparos. Disso sucedeu a morte dos 2 soldados e o ferimento de outro. Algumas armas foram apreendidas e houve mais alguns conflitos no Jardim da Glória, porém houve uma ação conjunta do Exército e da Força Armada, que, perfeitamente integrados nas aspirações sagradas da Revolução, moveram-se celeres numa ação conjunta e bem orientada contra os elementos da polícia militar que pretendiam levar ao efeito um contragolpe revolucionário. Houve também a cooperação popular dos bairros de Botafogo e imediações. E diante dos acontecimentos e em virtude das versões que se propagaram sobre o assunto, resolvemos procurar alguém que realmente pudesse definir a situação. Assim, ouvimos o general Cavalcante, comandante da Polícia Militar, que, pelo capitão Campos Espada, nos declarou o seguinte, abre aspas, nada existe de verdade quanto às versões espalhadas, como o senhor pôde verificar numa vistoria ao nosso quartel, que conserva-se em perfeita calma. E ele se coloca patrioticamente ao lado do Exército e da Armada e também do Corpo de Bombeiros. E para os amantes de uma boa comida caseira e do restaurante da Bolsa de Marques e Martins, hoje os especiais são lombo de Minas, postos de namorada brasileira, talherim com frango, polva portuguesa, cabrito assado com pimentões fritos, especial virada paulista e miolos à baiana com pirão. O restaurante se localiza na Rua Boa Vista, número 15, e o telefone é 21525. Uma boa tarde, queridos ouvintes. A notícia de hoje é daqui de São Paulo, capital, desta segunda-feira, 27/10/1930. Soldados de Miguel Costa que chegam a São Paulo e o seu desembarque hoje no desvio da Água Branca. Chegaram hoje a esta capital, desembarcando no desvio da Água Branca da estrada ferroviária Sorocabana um contingente de tropa que constitui a vanguarda da força comandada pelo general Miguel Costa. O embarque dos homens que a compõem deu-se ontem em Itaré às 17 horas, tendo atingido São Paulo ao meio-dia e 30 de hoje. Quando o comboio que conduzia essas forças chegou nas proximidades desta capital, uma enorme multidão erguia "Vivas a Revolução" e ao comandante Miguel Costa. No desvio falado acima, quando o trem parou, desceram sendo recebidos com palmas e cercados imediatamente pelo povo os seguintes oficiais: senhores Major Ayrton Plaisante, do Estado-Maior, os coronéis Lauro Paz, Manuel Bittencourt de Correia de Castro e os capitães Elias Monteiro, Tito Galvão Filho, João Gomes da Silva, João Pessoa Fontes e outros. E para você aí de casa que tem cabelos brancos, caspas, queda no cabelo, afeições capilares,
Use o afamado tônico Iracema, recuse as imitações, aprovado e licenciado pelo Departamento Nacional de Saúde Pública. E sobre o golpe militar do dia 24, Vargas toma frente aos planos de reforma política em um novo programa de reformas sociais e administrativas. Opositores prevêem que tal transformação nas esferas política e social se dá ao temor do novo presidente por uma derrota em uma possível eleição, já que seu governo é provisório e Vargas não foi elegido democraticamente. Sua derrota foi de 1.091.709 votos a favor de Prestes contra 742.794 obtidos por Vargas na última eleição de maio, o que indica um considerável contraste na opinião pública sobre quem deveria assumir o cargo. Por outro lado, depois do assassinato do candidato à vice-presidência de Vargas por seu concorrente João Duarte, parte da população parece ter mudado sua opinião, aliando-se ao que chamam de revolução político-social. Por mais que seu caráter seja revolucionário, Getúlio Vargas não cede a uma nova eleição, sob o contexto de que candidatos da política do café com leite se sobressairão como todas as outras vezes, pois utilizam de artimanhas que os fazem chegar ao poder independentemente da opinião pública. A população de Porto Alegre despediu-se do antigo governador do estado com orgulho e alegria, cobrindo a estação de trem de aplausos e pétalas de flores jogadas ao alto em sua homenagem. Dentro de até um dia estará no Rio, iniciando os novos projetos que implicarão com mudanças radicais em nosso país. Voltando ao assunto da Revolução, estas foram palavras do presidente Getúlio Vargas ao Paraná. Minhas calorosas felicitações ao valoroso povo paranaense que tão saliente papel desempenhou na campanha liberal e às gloriosas tropas ao exército brasileiro que se associaram a um movimento redentor, libertando seu estado da camarilha que o infelicitava. A vitória nacional está segura e próxima e foi melhor que vencemos pela Revolução, porque será o raiar de uma era nova sem compromissos com o atual estado de coisas e sem outras responsabilidades senão as que todos assumiram com a nação. Getúlio felicita as tropas militares pela contribuição no ato revolucionário em prol da democracia, quando poucos anos atrás tais tropas guerrearam contra pobres imigrantes do sertão sem terra, sem trabalho e sem educação em busca de melhores condições de vida. Eu lhe pergunto, Vargas, democracia para quem? Revolução para quem? Você aí de casa que quer fazer as unhas dos pés, vai no Icipão Pugliese, atende das 9 ao meio-dia e da 1 às 6 horas da tarde, na Praça do Patriarca, número 6, sexto andar, sala 63 e 64. Para mais informações, o telefone é 23963. E voltando às notícias, ontem nos Correios, o novo administrador parece que se assustou com o peso da carga que lhe deram. Por onde andará o novo administrador dos Correios? É a pergunta que toda a gente fazia ontem naquela repartição nos corredores da chefiatura de polícia até na portaria do Palácio Governamental, sem que pudéssemos obter respostas afirmativas. Nos Correios, os funcionários aqui lhe ignoravam o próprio nome, outros que ainda em dúvidas sobre quem seja o novo administrador, se o Sr. J.P. Santos ou o Sr. Souza Queiroz. De sorte que foi inútil todo o trabalho de um auxiliar de a plateia, no sentido de encontrar aquele alto funcionário e dele obter impressões do estado em que encontra o útil departamento até há pouco transformado em agência eleitoral do Sr. Emídio Pereira. Os Correios estiveram ontem quase que paralisados. Apenas a quinta sessão, obrigada pela natureza das suas funções, há uma atividade incessante, os guichês de vendas e de selos e a expedição de correspondências expressas. Ainda nos foi dado observar movimentos de minuto folgando os funcionários em palestras animadas e alegres sobre os últimos acontecimentos, e gozando talvez as doçuras do ambiente já impregnado de ares mais leves e higienizados. Prontamente atendido por quase todos, o emissário desta folha não pôde, entretanto, obter informações que desejava, chegando a saber apenas que o novo administrador lá estivera até às 11 horas da manhã e que provavelmente só seria encontrado na manhã de hoje. Assim ficou o novo administrador, sendo para nós o homem que ninguém não viu, pelo menos até o momento em que essa nota foi redigida. Ainda há uma informação curiosa aos leitores de A Plateia da noite desta sexta-feira, quando esta capital já exultava antes a Revolução Triunfante, o Sr. Emídio Pereira
ainda lá esteve transmitindo ordens e como que, a querer insistir nas suas afirmações de algumas horas antes de que aquilo que acontecia na cidade eram distúrbios provocados por gentes desclassificadas. E essas foram as notícias do dia 27 de 10 de 1930. Uma boa tarde a todos os ouvintes.